Tem indicativo de redução para a safra de soja. A nova revisão é da consultoria AG Resource Brasil. E vamos entender os motivos, então, agora com o Rafael Mandarino, que é diretor da AG Resource Brasil. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Simone, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Obrigada a você por estar aqui com a gente hoje para explicar para o nosso telespectador esse motivo. Qual o motivo, então, desse corte, Rafael? Olha, Simone, a gente vem numa perspectiva já olhando, né, uma safra que estava aí em compasso com o que a Conab acabou vendo, em 125 milhões de toneladas, mas diante dos números, a gente acabou fazendo um crop tour também pelo Mato Grosso para confirmar alguns números que a gente pudesse produzir algo em torno aí de 39, 40 milhões de toneladas, e aí não foi o que a gente conseguiu ver. A gente vai estar próximo dos 37,5, mais ou menos, milhões de toneladas nesse Mato Grosso. Não deixa de ser um número recorde, tá? Não deixa de ser um número excelente, mas isso acaba realmente trazendo pressão em relação aos números. Não só isso, a gente continua olhando para o sul do Brasil, pensando em Rio Grande, pensando em Paraná, que acabaram avançando a colheita e trazendo as estimativas um pouco para baixo, tanto que tivemos a revisão do DERAL, tivemos a revisão do próprio Mato Grosso do Sul, da FamaSul, enfim, a gente olha os números com bastante cautela, né, e realmente essa perspectiva de produção de soja para 100 milhões de toneladas, né? Então, realmente é um aperto muito grande em relação à produção, é uma perda substancial quando você também considera uma Argentina que não vai conseguir chegar aos 40 milhões na nossa visão, vão ficar algo próximo de 37,6 milhões de toneladas. Isso mostra que a América Latina ela perdeu bastante diante desses todos os cenários no centro-sul do país, centro-sul da América Latina como um todo, né? Isso acabou roubando muito a produção, a produtividade. Isso faz com que a gente olhe com muita... Estamos com o Rafael. Rafael, então eu queria voltar aqui com você. Você estava falando, então, que essa queda em Mato Grosso, mais ou menos 37 milhões de toneladas, é acentuada, mas mesmo assim é um número excelente para o Estado, não é? É um número excelente para o Estado, com certeza. Acho que o produtor lá teve uma produtividade, uma produção total do Estado, né, bem melhor do que o que a gente teve no ano passado. Mas eu olho já, principalmente, não só o Mato Grosso, a redução não só se dá só pela redução no Mato Grosso, mas sim também numa perspectiva quando a gente olha para o cenário ali do centro-sul do país, né, Rio Grande, Paraná. A gente acabou vendo e tivemos um pouco mais de redução nessas áreas, né? Então, o DERAL reduziu, a gente vê aí todo o Rio Grande do Sul também, FamaSul, Mato Grosso do Sul, trazendo algumas produtividades um pouco para baixo, o que pressiona ainda mais esses números, trazendo para o número de 119,45 milhões de toneladas na nossa estimativa, já prevendo uma perspectiva de final de safra, né? Então, quando eu olho, por exemplo, para esse número, eu somo aí os 37,65 milhões de toneladas, que é a nossa estimativa para a Argentina, né? Então, eu olho para uma América Latina como um todo que acabou perdendo muita soja, muita. Diante de um cenário de instabilidade que a gente tem aí de Rússia, Ucrânia, né, e toda uma perspectiva do quadro de oferta e demanda aqui na América Latina como um todo, que se aperta, há uma pressão muito maior agora no globo em relação à soja. É por isso que esse movimento de soja ele não se pauta somente pela perspectiva aí da guerra, né, desse conflito, mas sim todos os fundamentos. Só para você ter uma ideia, na soja, a relação de estoque-uso do G3, né, que seria Argentina, Brasil e Estados Unidos, de produtor e exportador de soja, nós estamos no menor nível de estoque-uso dos últimos 37 anos. Ou seja, um fundamento extremamente forte para a manutenção desses preços elevados. Com a subida na Bolsa de Chicago dessas commodities aí, não só a soja, como a gente está vendo, o milho, o trigo também, né? A falta de fertilizantes vindo da Rússia, da Belarus, tudo isso vai acabar embarcando e chegando essa conta aqui, né, Rafael? Com certeza, com certeza. A gente agora está de olho, principalmente pensando de que a safra está avançando, né? A gente está colhendo essa safra e agora eu estou avançando para uma perspectiva do safrinha, né? Então, a nossa preocupação é que o padrão para o centro-sul do país possa continuar numa perspectiva de chuvas abaixo da média, trazendo uma umidade abaixo do esperado, e isso pode acabar impactando também em safrinha. Está muito cedo ainda, né? Muitas casas de análise não estão ainda reduzindo seus números. A gente fez uma leve correção nessa produção desse milho no Brasil e trouxe ele de 106,82 milhões de toneladas para 105,98. É um leve ajuste, mas já prevendo realmente um número bem abaixo do que as outras consultorias estão trazendo, acima de 110 milhões de toneladas. Então, a gente acredita
que, bem possível, a gente vai ver essas quedas nas próximas semanas, né, ao avançar desse clima, desse calor excessivo, principalmente pensando ali naquela região do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, que tem uma participação importante nesse milho, como um todo no Brasil. E essas perdas aí que você citou, Rio Grande do Sul, Paraná, ainda estão sendo contabilizadas, ou seja, isso pode elevar ainda mais? Pode sim. Infelizmente, a gente não está aqui para trazer só notícia boa, né? A gente está aqui para falar a realidade, né? Então, de fato, pode sim acabar impactando um pouco mais. A gente pode ter sim um pouco mais de perdas na produtividade. Tivemos, né? E estamos tendo ainda algumas colheitas de soja debaixo de chuva. Eu estou colhendo, né? Também. Você está me vendo no carro porque eu também sou produtor rural, né? Então, estou enfrentando algumas chuvas, né? Enfim, mas faz parte, né? Quem tem empresa a céu aberto está sujeito a isso, né? A grande preocupação realmente é que essa precificação ela continue se elevando tão quanto um fertilizante acaba encarecendo e favoreça uma relação de troca aí para o produtor rural, para ele conseguir realmente se defender dessa inflação generalizada que a gente tem pelo globo. Pois é, agora esse cenário todo em relação ao leste europeu, né, que vai impactar todos os especialistas com quem a gente conversa aqui, eles trazem essa estimativa, né, de perdas, né, que essa conta vai chegar aqui, mas a gente reforça, e como você já falou, que o produtor ele vem enfrentando essa escassez hídrica, né, do Rio Grande do Sul, Paraná, chuvas também em outros estados, e também não podemos esquecer o Laninha, né, o Rafael, a produtividade afetada também por conta do fenômeno, não é mesmo? Exatamente. O Laninha ele está justamente, né, nessa perspectiva de olhar até a primeira semana de abril. A gente já olha, né, uma atualização do nosso meteorologista de que o Centro-Sul realmente ele vai continuar enfrentando ondas de calor em excesso, baixa pluviosidade, isso óbvio, na perspectiva de umidade disponível para a planta é o mais importante, né, essa água útil, e aí pensando em Argentina, que ainda tem uma safra a se definir, né, a gente olha para um Brasil com um safrinha, que possivelmente ali até abril a gente vai estar precisando de bastante chuva, principalmente nesses primeiros 70 dias do milho, a gente entende que é fundamental ter bastante chuva, ou pelo menos na normalidade, a gente ter essa quantidade de chuva para esse bom desenvolvimento desse milho. Então, a gente já olha realmente com bastante preocupação e segue o alerta, né? O produtor de que ele não se antecipe em alguns movimentos, né? A gente vai ver muita volatilidade, talvez a gente veja uma correção rápida desse milho aí, à medida que está pressionando o preço lá em Chicago e traga talvez uma competitividade para esse nosso milho hoje, que está meio lateralizado no valor CPEA, mas na Bolsa ele continua buscando preços acima, né? Então, a gente vai ver uma perspectiva de a gente estar em busca desse preço paridade de importação que já está cotado acima dos 110, 115 reais. Então, a gente pode ver algumas correções de preço. Não estou dizendo que vai chegar nisso agora, mas a gente vai ver, sim, algumas correções de preços em breve, né? Principalmente pensando no disponível, pensando nesse milho que vai ser entregue por esse produtor na safra e aí contabilizando 140 dias para frente para essa safrinha estar chegando, né? As perdas vão ajudar a essa precificação a acontecer mais rápido. Porque como a ministra tem falado, não é, Rafael, que o preço, o mercado vai se acomodar, o mercado internacional vai se acomodar, não tem como escapar disso, mas como vocês enxergam, então, a produção 22-23, que inicia agora a partir de setembro, outubro? A ministra já garantiu que tem falado, né, com os representantes, os donos das indústrias, em relação aos fertilizantes, que tem até, a demanda atende até outubro. Como é que vocês enxergam, então, esse cenário? Olha, respondendo para fertilizantes, eu falo para você que eu acho que o governo brasileiro vem fazendo um excelente trabalho na perspectiva de garantias, né, de fornecimento. A gente tem conversado aqui na GeoResource com algumas indústrias e algumas das indústrias estão bem cobertas ali até meados de setembro, outubro. Elas só realmente deram uma congelada em algumas entregas, novas compras, justamente para tentar entender como é que fica essa definição do cenário. Mas a gente já tem a ministra conversando com o Irã, conversando com o Canadá e conversando com outras localidades, além de fomentar, né, que aconteça mais rápido esse plano nacional de fertilizantes aqui no Brasil, né? Então, a gente vai ver talvez uma flexibilização em licenças, a gente pode ter realmente aí o governo atuando de uma forma muito mais firme. O que faltava para o agronegócio era realmente, né, um pouco mais de força para a cadeia, e eu acho que o governo federal ele vem fazendo um excelente trabalho na perspectiva do produtor rural. Não estou aqui para falar
nada em relação à política, mas em si ao propósito do produtor rural. De fato, a gente está vendo um resultado, né, e está vendo realmente um empenho do governo federal, tá? Então, isso eu te falo que eu acredito que não vai haver escassez. A gente vai ter, sim, uma correção de preços, tá? E aí vai levar realmente, primeiro, quem estiver disposto a pagar aquele preço. Por isso que eu falo em relação de troca, né? O momento da relação de troca ela é muito importante. Aproveitar um rally de alta de uma soja, de um milho, né, para poder fazer realmente a troca, né? Mesmo que seja num cálculo somente, mas já fazer realmente a aquisição desse fertilizante. E a nossa sugestão é que o produtor ele não faça uma compra esperando receber lá na frente, e sim já garanta, né, esse suprimento, já garanta esse fornecimento. E pensando em safra na próxima temporada, como você mesma me perguntou, eu acho que ainda é cedo para a gente falar, mas eu já posso te afirmar que eu acredito que com a manutenção desses preços elevados, a gente vai ter sim um incremento na área de agricultura, consequentemente um aumento da área de soja, que gasta menos fertilizante do que o milho, que é o que a gente já acredita que vai acontecer na safra americana. Lembrando que a safra americana ela já entra numa temporada, né, com um pouco de projeção de seca e uma projeção de chuvas abaixo da média. Isso pode trazer, sim, uma precificação muito maior do que o que a gente já está vendo agora, se houver qualquer perda na produção de soja americana. Então, olhar para um 22, 23 nacionalmente falando ainda está um pouco cedo, mas eu acredito no incremento de área sim, incremento também de tecnologia e de produtividade. Então, eu conversei com o Rafael Mandarino, que é diretor da AG Resorts Brasil. Muito obrigada pela sua análise aqui hoje para a gente, viu? Tenha uma excelente tarde de trabalho, Rafael. Obrigado, agradeço a todos, um bom final de semana, bom descanso para vocês.